Bem, pessoal, vamos aqui para essa questão de logaritmo, né? Questão de logaritmo aqui nós vamos utilizar uns carinhas chamados de relações de Girard. Relações de Girard, né? Para equações cúbicas, beleza? O que é que diz essas relações de Girard para equações cúbicas? As relações de Girard para equações cúbicas diz que a soma das suas raízes, né? Ou seja, x', x2' mais x3' é igual a menos b sobre a, tá certo? Isso aqui é o que acontece. E se a gente tem a soma do produto das raízes, né? 2 a 2, por exemplo, x' vezes x2' mais x' vezes x3' mais x2' vezes x3', isso aqui vai ficar igual a c sobre a. E se você quer o produto das raízes x' vezes x2' vezes x3', esse resultado aqui vai ficar sendo menos d sobre a, tá certo? Essas são as relações de Girard para equações cúbicas, né? Que aqui é uma equação cúbica, né? Ela é formada por ax quadrado, ax quadrado não. Ela é formada aqui por ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, tá certo? Beleza? Então é só seguir esse padrãozinho aplicando as relações de Girard, né? Essas relações também existem nas equações do segundo grau, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Que se você pega o x' mais o x2', isso aqui, né, vai ficar sendo menos b sobre a. E se você pega o x' vezes o x2', isso aqui vai ficar sendo c sobre a. Essas são relações de Girard também, a gente pode dizer assim, para equação de segundo grau, né? Aqui é para equação cúbica, né? Que está aqui, beleza? Então vamos lá. Ele quer saber aí qual é o logaritmo nessa questão, né? Ele quer saber aqui qual é o log de 1/2, 1/2 não, né? 1/2 é a base de 2 sobre a mais 2 sobre b mais 2 sobre c, sabendo que a, b e c são raízes, né? Ele está dizendo aqui que a, b e c são raízes, ou seja, esses carinhas aqui é o x', o x2' e o x3'. Ele só está dando outra numeração aí para esses caras, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Antes de aplicar o log, né, eu vou mexer com essa expressão aqui de cima, ó. Só com essa expressão aqui de cima, 2 sobre a mais 2 sobre b mais 2 sobre c, tá certo? Vou apagar aqui para a gente mexer nessa expressão e aplicar as relações de Girard. Beleza, ó, vamos lá, 2 sobre a mais 2 sobre b mais 2 sobre c, certo? Isso aqui, né, é a mesma coisa que eu vou utilizar a ideia de MMC, né, para resolver esse tipo de situação. Eu vou deixar todo mundo no mesmo denominador, né? Qual é o denominador que eu vou utilizar? ABC, né? Ou seja, para aparecer ABC aqui na primeira fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo por B e C. Estou multiplicando em cima e embaixo por BC. Ou seja, vai ficar A em cima 2BC. Para aparecer ABC nessa segunda fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo por AC. Então vai ficar 2AC. E de modo análogo aqui eu vou multiplicar por BA.
E aqui eu vou multiplicar por BA, ou seja, vai ficar 2BA. Tá certo? Então, qual é a expressão que eu fico aqui, né? A expressão que eu fico aqui é essa, ó. 2, vou colocar em evidência, BC mais AC mais BA sobre ABC. Percebam que BC, né? BC aqui é como se fosse o x duas linhas e o x três linhas, como se fosse isso. AC é como se fosse o x' e o x três linhas. E, né, BA é o x' e o x duas linhas. Ou seja, quando eu pego essa soma aqui de cima, né, o resultado é C sobre A. Certo? Quem é o valor do C nessa equação cúbica? O valor do C é 4. Então, esse resultado vai ficar 2 vezes 4 dividido por A vezes B vezes C. Só que A vezes B vezes C é x', x duas linhas, x três linhas multiplicados, né? Que vai ficar menos D sobre A. Aí vamos lá, quem é o D? O D é menos 2. Quando eu pego menos com menos 2, vai ficar 2. Quando eu divido por A, que o A nesse caso aqui é 1, né? Então vai ficar 2 também. Aqui ficou 4, na verdade, eu pulei uma etapa, né? Aqui ficou 4 porque eu pego o 4, né? A soma vai ser o 4, que é o C, dividido por 1, que é o A. Nesse caso aqui, a multiplicação vai ser o menos 2, dividido por o A, que é o 1. Então aqui é 4 e aqui é 2. Ou seja, 2 vezes 4 dividido por 2. Beleza? Então aqui eu cancelo 2 com 2. Qual é o resultado que fica? O resultado que fica é o 4. Tá certo? Só que não terminou a questão ainda, né? Não terminou a questão ainda. Eu vou apagar essa parte das relações de Girard. Qualquer coisa vocês tiram um print aí, né? E fazem as anotações, né? Isso aqui já utilizando. Não vou mais utilizar agora. Ele quer o log daquela expressão ali, né? Deixa eu apagar. Ele quer o log dessa expressão aí, certo? Aí vamos lá. Como ele quer o log de 2 sobre A mais 2 sobre B mais 2 sobre C na base 1/2, nós encontramos que essa expressão aqui de cima, né, ela vale exatamente quanto? Ela vale exatamente 4, né? Então vai ficar o log de 4 na base 1/2. Tá certo? Isso aqui eu vou chamar de x, né? Log de 4 na base 1/2 eu chamo de x. Então, 1/2 elevado a x tem que ser 4. Tá certo? Resolve aqui, né? Essa equação aqui essa equação exponencial, né? Esse 2 eu vou colocar para cima. Esse 1 vai para baixo e vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Só que quando eu coloco o 2 para cima e o 1 para baixo, eu mudo o sinal do expoente, vai ficar menos x. Então o 4 é 2 ao quadrado. Bases iguais cancela a base e iguala os expoentes, ou seja, menos x é igual a 2. Multiplica por menos 1. Portanto, o x vale menos 2, né? Que questão maluca e também bonita, né? É uma questão que não é fácil, né? Relações de Girard é um tema que atualmente a gente não está estudando ele no ensino médio, né? Em alguns locais. Então tem que estar bem afiado para resolver esse tipo de problema. Uma outra maneira de fazer isso era utilizar números complexos. Provavelmente cairia, na verdade, polinômios, divisão de polinômios cairia provavelmente em raízes complexas e daria mais trabalho ainda.
né? Então, quando cai uma questão desse tipo, é porque provavelmente dá para seguir um caminho que facilita, não é? Mas tem que lembrar qual é esse caminho, né? Então não é uma questão fácil. Espero que tenha ficado claro, né? A dica são as relações de Girard.